Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MBR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E ontem tivemos o Labor Day nos Estados Unidos, então feriado, mercado fechado, e aí o mundo inteiro fica parado, sem liquidez, né? Então não aconteceu praticamente nada, principalmente no Brasil, os Estados Unidos não preciso nem falar, né? Então vamos passar rapidamente aqui porque o contexto permanece o mesmo, tá bom? Então se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmudando, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método X, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, nada de muito expressivo, né? Essa TSM aqui caiu, não sei porquê, mas, como eu disse, mercado meio parado, né? E o SP 500, o que nós estamos vendo aqui é o fechamento de sexta-feira, né? Não o de ontem, né? Então, nós tivemos aqui, olha, as magníficas estão preguiçosas, né? A Nasdaq está mais preguiçosa do que o SP 500 e o Dow Jones. Então, continua esse contexto. Agora, hoje nós começamos a ter uma acordada aqui no VIX, né? Então, nesse momento estamos fazendo uma barra de baixa nos 60 minutos do SP500 e o VIX está dando aqui uma altinha aqui, trabalhando já acima dos 17 pontos, né? Se ele vier aqui para os 22, a gente pode ter uma correção mais importante, tá? Olhando os juros, continuam na mesma região, os juros americanos não quiseram fazer esse pivô de baixa, né? E a Europa está querendo fazer o pivô de alta aqui também, né? Muito ruim isso. E o Japão também aqui prestes a romper topo. Ou seja, o mercado ainda está acreditando que vem mais inflação por aí, né? Olhando aqui o SP 500, olha, o que está me deixando com a pulga atrás da orelha já faz tempo que eu estou falando sobre esses candles muito pequenininhos e tal. E aí a gente começa a ver essas divergências aqui no IFR, né? E que são desconfortáveis, né? Por quê? Porque nesse momento os pivôs não estão mais funcionando, né? Então, se você compra esse pivô, aí ele pega e devolve, né? Você compra esse pivô, ele volta. E aí fica chato de operar. Então, você consegue operar ainda, comprar fundo, mas mesmo assim os trades não estão andando, né? E nesse momento aqui, nós estamos fazendo aqui uma barra de baixa nos 60 minutos, ele está virando para baixo, né? Veja que ele tem aqui, olha, esse topo aqui era que tinha aquela divergência, a última divergência ali no gráfico diário, né? E aí aqui nós estamos fazendo esse pivôzinho de baixa aqui nesse momento, um primeiro pivô, ainda tem muita coisa, né? Mas assim, não duvido esse SP500 vir testar esse fundo aqui, tá bom? Então fica meio ruim de operar. Agora, o que eu digo estou recomendando cautela. Se você tiver com o stop, tiver comprado, tiver com o stop no lugar certo, né, em swing trade, não precisa se preocupar. Mas se tiver com o stop apertado, é perigoso pegar, né? E a gente vê aqui a Nasdaq, que já é uma situação, como eu disse, mais fraca do que o S&P, né? Então, ele fez aqui um topinho mais baixo. Se por um acaso perder esse fundo, a gente pode ter uma correção maior, provavelmente, para vir testar aqui esse topo, né? Então, isso daqui está na mesa, tá bom? Voltando, não é nada de reversão de tendência, de recessão, nada disso daí. É simplesmente uma correção numa tendência de alta, tá? Olhando aqui o Dow Jones, ele ainda continua trabalhando aqui acima do topo histórico rompido, numa consolidação, e aí, por exemplo, no momento onde o mercado não quer sair, é isso que eu digo que a gente não precisa se preocupar com recessão, com grandes quedas, nada. Porque o mercado não está saindo da bolsa, eles estão migrando mais para ativos de segurança, né? Esses caras que estão mais nas Berkshire, no Dow Jones e tal, e fugindo um pouco da NASA que está muito esticada, né? É isso que está acontecendo. Até, olha, o Russell 2000 continua aqui, não está longe aqui dos fundos anteriores, né? Então está tudo bem. Já a Europa continua aqui nessa consolidação, né? O DAX hoje está fazendo aqui mais uma barra de baixa, mas nós temos essa grande consolidação aqui e nós ainda temos essa linha de tendência que está defendendo, né? Então, como eu disse, não muda a tendência, né? Mesma coisa, o Reino Unido, que continua fazendo esse pullback, né? Está descendo mais do que eu gostaria, mas ainda é um pullback. A França,
apesar de eu achar que ela ia vir testar esse fundo, até que ela está se segurando aqui no meio. Eu ainda acho que vai, né? E você vê aqui, ó, a Espanha e a Itália também fazendo o mesmo pullback que o Reino Unido, né? Então estamos aí num período de correção de uma tendência de alta, tá? Definitivamente. A China, olha, ontem fez uma bela de uma barra aqui, isso aqui é uma consolidação, a operação só se rompeu o topo. E o Japão ainda não fez aqui um 1, 2, 3 confiável para retomar alta, né? Ainda continua sendo um pullback também. Mercados emergentes, está na mesma, o EWZ fez o pivô de alta, aqui olha, o pré-market está apontando aqui um gapzinho de baixa, né? Como eu disse, isso daqui, o EWZ tem essa situação, né? Ele fez aqui um falso rompimento para baixo e fez aqui um falso rompimento para cima, né? Então esse negócio aqui pode voltar aqui para dentro, tá? Indo para os commodities, nós temos o petróleo que está subindo um pouco, o que é ruim também, né? Para a economia, para a inflação como um todo. Minério de ferro continua na mesma região, a platina não, o cobre ainda não reagiu, o ouro ontem fez uma bela de uma barra, hoje está deixando uma sombrinha aqui, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Para mim o ideal seria algum tipo de pullback aqui ou lateralização para dar um stop para mais compras, né? A prata continuou bonita, fez uma bela de uma barra ontem aqui no rompimento, hoje está dando uma pensada, e a platina também fez uma bela de uma barra, hoje está dando uma pensada, provavelmente deve testar o topo, né? As moedas, o DXY, veja que os juros ali querendo subir, né? Ou pelo menos não querendo cair, né? O DXY se fortalece um pouco, então estamos com uma barrinha um pouquinho para cima, e o Bitcoin, apesar de ele ser um ativo mais de risco, né, você vê que ele está marcando aqui esse fundo nesta região, né? Então, eu não sei porque deixa eu ver aqui no semanal se o Fibonacci está aqui. Está aqui, esse Fibonacci. Então, vamos ajeitar aqui, porque ele não está aparecendo no gráfico diário, já resolvemos isso, e aí vamos voltar aqui para o diário. Beleza, então olha, veja que ele já tá perto aqui dessa retração aqui, que é mais ou menos no 106, ele parou um pouco antes no 107, está tentando subir. Do jeito que está a cara disso daqui, parece um pullback aqui, ainda estamos aqui no zigue-zague baixista, né? Então é possível que venha mais queda ainda no Bitcoin, tá? Ele precisa, por exemplo, para realmente falar que ele vai virar, ele precisa vencer essa barrona aqui, né? No mínimo isso, senão a tendência ainda continua aqui de correção, tá? E o Ethereum já está mais forte, ele aqui corrigiu menos do que o Bitcoin, né? Não perdeu o fundo, tal, tá com cara aqui de consolidação que ainda vai romper. As magníficas não tem nada para olhar, ontem não teve mercado aberto, vamos para o Brasil. Então o DI aqui continua na mesma, seria muito bom se ele perdesse o fundo, né? O índice praticamente não fez nada, o Inside Candle não deu para fazer praticamente nada aqui ontem, né? Ele depois que ele fez esse rompimento, o certo seria ele ir para cima, né? Mas quando você olha aqui os 60 minutos, ele está com uma carinha de que pode dar uma venda, né? Se ele perder esse fundo aqui, nós podemos ter uma correção maior. Então, para day trade hoje, ele pode dar essa venda, tá? Se por um acaso ele conseguir vencer aqui, aí a gente volta a falar de compra, tá? O dólar, ele continua para baixo, isso daqui é uma consolidação aqui, numa tendência de baixa, né? Então, o que acontece? O dólar tá claro, né? Se ele perder aqui é venda, se ele perder aqui é venda, mas ele precisa vencer essa região aqui dos 5.495, 5.500 para a gente voltar a falar de compra no dólar, tá bom? As small caps, nada, né? Tá achatado esse gráfico. O Itaú tá indo aqui aos poucos, né? Deixei até marcado aqui que ontem falamos sobre esse swing trade aqui bonito do Itaú, né? O Bradesco também tem aqui uma compra no rompimento aqui do topo. A Sambi dá para operar comprado até ela chegar aqui no topo, né? Apesar dessas barras aqui, ela pode até fazer uma correção aqui, mas olha, mesmo 60 minutos está para cima, né? Então eu não operaria venda em Sambi não, tá? O Banco do Brasil
Eu continuo com a mesma opinião, muito arriscado operar Banco do Brasil. A Vale está inoperável e a Petrobras também está inoperável, né? Então vocês viram que não aconteceu praticamente nada no mercado ontem, né? Vamos torcer para hoje o mercado andar. Hoje sai PIB do Brasil e vamos ver como é que vem o resultado aí, tá bom? Então, se você quiser, se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.